meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz a paz do Senhor Jesus. Mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna e é em Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, você tem vida eterna. Amém por isso. E tem um comentário muito interessante aqui, que está no livro Olhando para o Alto, uma meditação matinal de 2 de janeiro, está na página 10, que diz assim, Deus criou o homem para a sua glória, ou seja, para refletir o seu caráter. Ele não pode e não quer tolerar a presença de pecado em seu domínio. Se há na igreja aqueles que estão voluntariamente pecando contra Deus, todo meio possível deve ser utilizado para levá-los ao arrependimento. Se isso não for feito, o nome de Deus será desonrado. Ele é demasiado puro para considerar favoravelmente a iniquidade. Então, irmãos, Deus aborrece o pecado. Deus abomina o pecado. Muitas vezes, irmão, a gente passa a mão no pecador. Não, isso aí não tem nada a ver. Se o pecador voluntariamente continua na prática do pecado, ele deve ser levado ao arrependimento. Senão a igreja é desonrada. Então, irmãos, é necessário que possamos vencer o pecado. Senão a igreja de Deus, irmãos, é desonrada perante o mundo e perante o inimigo. O inimigo nos acusa de dia e de noite. Que possamos, em nome de Jesus, irmãos. O pecado deve ser um acidente de percurso, não voluntário. Muitas pessoas estão pecando, estão fazendo todo tipo de abominação, tem cargo na igreja, canta lá na frente, fazem tudo em nome do Senhor. E muitas vezes a liderança sabe disso e passa a mão em cima, põe panos quentes. Por quê? Muitas vezes essas pessoas são dizimistas, são ofertantes fiéis, e aí elas dão um valor alto, então é necessário segurar essas pessoas, porque se a gente falar, elas saem da igreja e o dízimo e a oferta saem fora. Irmãos, muito cuidado, que a igreja toda é amaldiçoada por essa ideia terrível e satânica. O pecado tem que ser tratado como pecado, não importa a classe financeira, não importa a etnia da pessoa. O pecado tem que ser tratado como pecado. Que Deus nos ajude para que possamos ser fiéis, assim diz o Senhor. Que você e eu possam ter um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão. Refletiremos a glória de Deus, levando a salvação.